Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, 10 de julho de 2024. Você está no Bloco de Notas pelo Correio Brasiliense. Eu sou Diego Amorim. Chegou a hora de a gente fazer junto as principais anotações do dia. Os destaques da edição de hoje são: novo ensino médio. O que muda, afinal de contas, com essa nova votação sobre esse tema no Congresso Nacional? Eu trago para você os detalhes daqui a pouquinho. Reforma tributária, será que vai? A previsão é que sim, ainda hoje, votação da regulamentação da primeira parte da reforma tributária na Câmara dos Deputados, antes do recesso parlamentar. E uma nova rodada da pesquisa Quaest sobre a avaliação do presidente Lula e do governo Lula. São duas coisas diferentes. O Bloco de Notas já está no ar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. Vamos começar as nossas anotações. Muito bem, deixa eu começar pedindo para você deixar o seu like aqui, o seu joinha nessa transmissão. Eu já fiz isso agora. Você também ativa o sininho das notificações, se inscreve aqui no canal do Correio Brasiliense, caso você ainda não seja inscrito, e principalmente compartilhe o link do Bloco de Notas de hoje aí nos seus grupos de mensagens de WhatsApp, também nas suas redes sociais, para que mais gente faça a opção que você já fez, de me acompanhar diariamente, de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 5 horas da tarde, aqui no Bloco de Notas, para você ficar bem informado, bem informada, de maneira clara, objetiva, direta, e eu me comprometo com você a ser sempre o mais didático possível e o mais leve possível. A nossa audiência tem aumentado. Desde a última sexta-feira, a gente está com uma tendência de alta nas visualizações e por isso, mais uma vez, eu agradeço o carinho da sua companhia. Hoje, excepcionalmente, eu não estou nos estúdios da TV Brasília, aqui na capital federal, porque ontem, quando eu estava indo para a TV Brasília para fazer o Bloco de Notas ao vivo, eu sofri uma queda, machuquei o meu tornozelo aqui de maneira até um pouquinho relativamente séria, e eu estou com o pé engessado, vou ter que ficar de molho por alguns dias, mas eu não vou largar você de mão, não vou deixar você sem as suas anotações aqui no Bloco de Notas às 5 horas da tarde, pelo Correio Brasiliense, tá bom? Vamos começar com a informação de que a Câmara dos Deputados concluiu ontem a votação do projeto de lei que estabelece o chamado novo ensino médio, agora enviado para a sanção presidencial lá no Palácio do Planalto. Esse texto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados em março deste ano, mas passou por modificações quando foi analisado no Senado e por isso demanda uma nova votação por parte dos deputados. Entre as principais mudanças propostas pelo novo ensino médio está o aumento da carga horária obrigatória. Os números são os seguintes: atualmente, de 1.800 horas para disciplinas obrigatórias, passa para 2.400 horas de disciplinas obrigatórias. Já as disciplinas optativas, a carga horária sai de 1.200 horas atualmente para 600 horas, de acordo com essa proposta aprovada. Além disso, o texto aprovado na Câmara, agora de maneira definitiva no Congresso, amplia o escopo das disciplinas obrigatórias, aquelas que os estudantes do ensino médio precisam obrigatoriamente cursar, incluindo português, inglês, artes, educação física, matemática, ciências da natureza, que engloba biologia, física e química, ciências humanas, filosofia, geografia, história, sociologia, isso em todos os anos do ensino médio, tá? Já o espanhol, aprendizado aí da língua espanhola, passa a ser opcional. A nova legislação também restringe o ensino à distância na formação geral básica, permitindo apenas em casos excepcionais. Isso gerou uma polêmica e dividiu opiniões quanto ao impacto na flexibilidade e acessibilidade no ensino. As emendas que foram rejeitadas pelos senadores, como a limitação da ampliação da carga horária mínima apenas para o ensino médio e uma carga horária maior para a formação geral básica no ensino técnico, foram descartadas essas emendas na versão final aprovada pela Câmara dos Deputados. Agora o presidente Lula tem a prerrogativa de sancionar o projeto integralmente ou de vetar integralmente ou parcialmente essa proposta. Pessoal, para a gente virar a página do nosso bloco de notas, anota aí no seu bloco de notas.
A educação vai mudar muito e vai mudar muito rápido daqui para frente. Aquilo que você aprendeu nos bancos escolares, aquilo que eu aprendi nos bancos escolares, não será o mesmo que essas novas gerações que estão vindo vão aprender. As coisas estão mudando muito rápido, as habilidades exigidas para se viver de maneira profissional, no dia a dia, nas relações humanas, tudo isso está mudando muito. Por isso o Estado precisa ter esse olhar atento. Por isso uma discussão sobre novo ensino médio não pode ter nada de ideologia, nada de briga de direita, de esquerda, quem está assim, quem está assado. É preciso ter um olhar o mais técnico possível para a educação, para que não haja espuma, para que não hajam variáveis que tirem o agente público, o ministro, o deputado, o senador, o prefeito, o governador, o presidente da República, do foco, que é manter a melhor educação possível. A gente sabe, é clichê, que a educação tem uma força muito grande para o desenvolvimento de uma nação e nós brasileiros não somos bons nisso. Parece que não nos convencemos ainda dessa força da educação. E a outra coisa, para a gente finalizar, é que não dá para nivelar todo mundo e colocar todo mundo no mesmo barco. Não dá para olhar para a educação da iniciativa privada, olhar para a iniciativa pública, para quem tem condições, para quem não tem condições, e encarar tudo como uma coisa só. O Estado tem a obrigação de zelar e de priorizar aqueles que mais necessitam. E a gente sabe que mudanças na educação, às vezes por mais simples que pareçam ser para muita gente, elas acabam prejudicando demais aquelas pessoas que não têm acesso. Vídeo que aconteceu recentemente na pandemia da Covid-19, em que muita gente foi para o ensino online, por exemplo, né, com todas as desvantagens do ensino online, mas continuaram tendo algum tipo de acesso a conteúdo, e milhares de crianças e jovens e adolescentes desse país que não têm condições, de professores que não foram preparados para isso, acabaram sendo brutalmente prejudicados pela pandemia. Que o novo ensino médio seja aplicado de maneira eficaz, concreta, objetiva, e que o Estado brasileiro, que todos nós como nação, não nos esqueçamos dessa verdade que é a força da educação para o desenvolvimento de uma nação. Vamos virar a página do nosso bloco de notas aqui do Correio Brasiliense, nesta quarta-feira, 10 de julho de 2024. Muito bem, vamos seguir com as nossas anotações de hoje, quarta-feira, 10 de julho de 2024, agora para falar de reforma tributária. Ah, mas é um assunto muito chato, muito técnico, muito árido. Acho que nem os parlamentares mais estão aguentando reforma tributária. Mas é muito importante, minha gente. Anota aí no seu bloco de notas. Mexe com o nosso dinheiro, mexe com aquilo que a gente paga de tributo, de impostos. Os caras estão decidindo hoje aqui em Brasília o quanto que a gente vai pagar de imposto pelos próximos anos. É a regulamentação da reforma tributária. É algo muito importante. Vou trazer para você os principais destaques das últimas horas sobre essa votação dessa primeira parte da regulamentação da reforma tributária, que deve acontecer ainda hoje na Câmara dos Deputados. É a promessa do presidente deputado Arthur Lira. Sobre a questão das contas de luz e água, o texto final dobrou o valor da devolução do imposto para os mais pobres. Inicialmente estava previsto em 50%, agora vai ser 100% do chamado cashback, uma alteração que atende a um pleito do Partido dos Trabalhadores. A outra coisa é que os medicamentos também vai ter uma redução de impostos nesse novo relatório. Tá? Foi outro pleito aí que também estava muito forte, um lobby muito grande em relação a isso. Outro assunto é a questão sobre a possibilidade de incluir a carne na cesta básica isenta de impostos. O deputado Cláudio Cajado, que integra aí o grupo de trabalho da reforma tributária, admitiu que os parlamentares avaliam essa opção. A carne ficou fora do relatório do projeto que foi enviado pelo Congresso Nacional e pelo governo pelo governo Lula ao Congresso, e o Ministério da Fazenda, à época, argumentou que a inclusão da carne implicaria um aumento da alíquota geral, do IVA, que é o imposto sobre valor agregado que vai ser criado. Com a inclusão na cesta básica, a carne teria a alíquota reduzida a zero. Com isso, de acordo com a Receita Federal, a alíquota geral poderia aumentar de 26,5% para 27,03%, que muita gente já acha
um absurdo de alto. Outra possibilidade nessa reta final de discussão que está sendo feita sobre a regulamentação da reforma tributária e que interessa a todos nós é a inserção das armas de fogo no chamado imposto seletivo. A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, protocolou uma emenda para incluir as armas nessa lista de produtos sobre os quais incidirá um imposto específico, à parte, que foi apelidado até de imposto do pecado. Seriam, em tese, aqueles produtos considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Pois bem, vamos ver o que os parlamentares vão votar hoje na Câmara dos Deputados. Semana que vem começa o recesso parlamentar, depois vai para o Senado. A regulamentação ainda precisará ser sancionada pelo presidente Lula. Muitas novas mudanças poderão ocorrer até lá e a gente segue de olho aberto para fazer as nossas anotações aqui no bloco de notas do Correio Brasiliense. Muito bem, a gente segue fazendo as nossas principais anotações do dia desta quarta-feira, 10 de julho de 2024. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua companhia comigo, Diego Amorim, aqui no Bloco de Notas pelo Correio Brasiliense. E não esquece de deixar o seu like e de compartilhar esse link com mais gente. Só antes da gente virar a página do nosso Bloco de Notas, te dizer que ontem a Câmara aprovou o regime de urgência da reforma tributária. O que isso quer dizer? Vai direto para o plenário, votação quanto antes, para acelerar a tramitação. Esse regime de urgência foi aprovado por 322 votos contra 137, votos contrários, são 513 deputados. Mais de 400 emendas foram apresentadas a esse projeto de regulamentação da reforma tributária. Se ainda hoje for aprovado esse projeto, há a expectativa de que amanhã, quinta-feira, ainda antes do recesso parlamentar, os deputados votem a segunda parte da regulamentação da reforma tributária. Se não, fica para agosto, depois do recesso, tá? Vamos falar um pouquinho agora dos números da pesquisa Genial Quest, que foram divulgados nesta quarta-feira, que mostra aí a aprovação do presidente Lula subindo de 50% em maio para 54% agora. Apesar da percepção da maioria dos entrevistados de que a economia piorou no último ano. Com esse 54% de aprovação do presidente Lula, do governo do presidente Lula, esse é o maior resultado deste ano. É o melhor resultado, a maior aprovação, o melhor resultado para o presidente Lula em 2024. Vamos ver o que mais essa pesquisa trouxe de interessante aqui. 36% dos entrevistados acham que a economia piorou no último ano. 28% acham que melhorou. Nesse mesmo período, nos últimos 12 meses, 63% dos brasileiros dizem que o poder de compra diminuiu e 21% que o poder de compra aumentou. O que é isso? O dinheiro está valendo mais ou menos. Com o mesmo tanto que eu ganhava, o que eu consigo comprar hoje? O poder de compra diminuiu ou o poder de compra aumentou? Que mais? A maioria dos entrevistados, 70%, atribui a alta dos preços aos alimentos. 61% dizem que é por conta das contas de água e luz. 44% dizem que é por conta dos combustíveis. Para o próximo ano, para os próximos 12 meses, a expectativa dos entrevistados é de que a economia melhore para 52% dos entrevistados. E 27% esperam que a economia pode piorar. Outros 18% acreditam que não vai nem melhorar nem aumentar. Vai ficar do mesmo jeito. A melhora na aprovação do presidente Lula, de acordo com essa pesquisa, ocorreu entre os eleitores que ganham até 2 salários mínimos. Tá? Então, na parcela mais pobre da população, aumentou a aprovação do governo Lula. Nesse eleitorado, subiu de 62% para 69% o índice de aprovação do presidente Lula na comparação com a medição anterior. Já entre as mulheres, o índice de aprovação avançou um pouquinho menos, mas avançou, de 54% para 57%. Esses são os principais números dessa pesquisa encomendada pela Genial Investimentos, feita pelo Instituto Quest, que foram divulgados hoje esses números, que o governo Lula respirou aliviado, porque estava vindo de uma sequência de números muito ruins nessas pesquisas que a essa altura do campeonato
não definem eleição, nós estamos em 2024, a próxima eleição geral será em 2026, mas que não deixam de servir de parâmetro, de temperatura, seja para o governo, seja para a oposição. A gente vira a página do nosso bloco de notas para as últimas anotações do dia. Vamos em frente, hoje é quarta-feira, 10 de julho de 2024, você está aqui no bloco de notas pelo Correio Brasiliense. Não, hoje eu não estou nos estúdios da TV Brasília, porque eu estou com o pé engessado, vou ficar de molho por alguns dias, torci o pé chegando para a gravação ao vivo, para a transmissão ao vivo do bloco de notas ontem, no dia de ontem, terça-feira, mas não vou deixar vocês sem as anotações aqui de segunda a sexta a partir das 5 horas da tarde, tá? Vamos para as nossas últimas anotações de hoje. Teve uma festa de arromba, esse termo é antigo, né? Uma festa de arromba aqui em Brasília na noite de ontem, organizada pelo deputado federal Antônio Brito, do PSD de Dado, da Bahia. Ele é muito ligado ao presidente do PSD nacionalmente, o Gilberto Kassab, e ele é candidato à sucessão de Arthur Lira, que é ser o presidente da Câmara dos Deputados. Essa eleição interna na Câmara vai acontecer no ano que vem, em fevereiro, mas a campanha já começou e começou bem nos bastidores. Esse evento foi organizado para celebrar em tese os aniversariantes do mês de julho, mas o que o Antônio Brito queria mesmo era demonstrar sua força política. Hoje, ao longo do dia, vários analistas políticos, colunistas políticos aqui de Brasília, trazendo informações de bastidores sobre essa festa, que atraiu, por exemplo, Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, Jader Filho, das Cidades, Alexandre Silveira, de Minas e Energia, Carlos Favro, da Agricultura, André de Paula, que é da Pesca, e também outras pessoas passaram por lá. Sabe quem estava lá? Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, o deputado Arthur Lira também passou por lá, o Marcos Pereira, estiveram nesse restaurante que foi fechado para o evento. Marcos Pereira, inclusive, que é candidato também à sucessão, pré-candidato à sucessão do Arthur Lira, assim como o Isnaldo Bulhões, do MDB, que acompanhou também a cúpula do seu partido. Quem não apareceu foi o Elmar Nascimento, que é do União Brasil, também da Bahia, que está na disputa com o Antônio Brito para suceder o Arthur Lira no ano que vem. Mas vamos parar de falar um pouquinho de política? Vamos falar de coisa boa para a gente finalizar o bloco de notas de hoje? Hoje, dia 10 de julho, é dia da pizza. Olha que desculpa boa para a gente comer uma pizza. Todo dia é dia de pizza, né? Mas hoje é o dia da pizza. Criada no século XVII em Nápoles, na Itália, a pizza ganhou o mundo. Em 1985, ano que eu nasci, hein? Um concurso promovido pelo governo de São Paulo para eleger as 10 melhores pizzas paulista tornou-se responsável por instituir a data no estado, que depois se espalhou pelo resto do país. E aí o dia 10 de julho virou o dia da pizza no Brasil todo. Segundo a Associação Pizzarias Unidas do Brasil, somente na região centro-oeste existem cerca de 6.000 pizzarias, sejam elas formais ou informais. Em todo o país, o número de pizzarias chega, sabe a quanto? 48.000. Então, onde quer que você esteja, hoje é um bom dia para você pedir uma pizza ou ir até uma pizzaria. Eu vou ter que pedir que eu estou com o pé quebrado aqui, hein? Mas vou pedir uma pizza hoje, então, para a gente celebrar o dia da pizza. Vai de calabresa mesmo, que não tem erro, viu? Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. Você que ficou comigo até aqui, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse link com mais gente. Aqui as principais notícias do Brasil, do mundo, da política, da economia, até dia da pizza eu trago para você aqui, mas para você ficar bem informado, bem informada, de maneira leve, objetiva, clara, direta, o mais didático possível, o mais leve possível. A produção do jornal de hoje foi do Rodrigo Freitas. Eu volto amanhã, às 5 horas da tarde, com mais uma edição do Bloco de Notas aqui pelo Correio Brasiliense. Um grande abraço. Coragem. Até lá. Tchau, tchau.